Oi, pessoal. Eu vou gravar aqui uma série de vídeos para vocês, curtos, para explicar sobre verbos, para justamente vocês poderem rever antes das provas, para estudar para as provas, tá bom? Apesar de ter ensinado muito vocês nas lives, mas é bom vocês terem esse material com vocês. Então vamos lá, sétimo ano, revisando isso aqui. O verbo, ele possui as flexões de, né? Vamos falar um pouquinho de verbo. Então, o verbo ele pode ter as flexões de modo, de tempo, de número e pessoa. O modo é como o verbo se apresenta. Ele pode se apresentar no indicativo, no subjuntivo e no imperativo. O tempo, ele se apresenta no presente, no pretérito e no futuro. Em número, singular e plural, e pessoa, primeira, segunda e terceira do singular, primeira, segunda e terceira do plural. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Ok? Então vamos ver agora quando. Isso aqui já foi muito bem explicado para vocês, mas mais para frente a gente vai voltar aqui. Vamos ver agora quando eu tenho um verbo regular. Bom, os verbos regulares são aqueles verbos que não apresentam alteração no radical. Eu já falei para vocês que o radical é aquela parte fixa da palavra, né? Então, por exemplo, a palavra sonhar, olha aqui. Se eu tirar, né? Vamos supor que eu tire esse aqui. Se eu tirar o ar, o que sobra aqui é a raiz, ok? Então, quando eu coloco aqui, quando eu coloco aqui, por exemplo, essa palavra, o AR, o que acontece aqui? Isso aqui chama-se conjugação. Todos os verbos terminados em ar, eles pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em er pertencem à segunda conjugação. E os verbos terminados por ir pertencem à terceira conjugação. Aqui também entra o or, que pertence à segunda conjugação, tá? Então, esses verbos, eles possuem um radical, a raiz, ok? Quando os verbos possuem o radical do começo ao final da conjugação de todas as pessoas, ele recebe o nome de regular. Vamos ver isso aqui mais adiante para vocês entenderem melhor. Olha aqui. Vamos supor que eu tenha o verbo cantar, certo? Então, vou fazer aqui o verbo cantar para vocês. Então, olha lá. Eu, né? Então, primeira coisa, a gente vem aqui com o verbo cantar. Eu vou fazer no presente, tá? Então, olha, tirando isso aqui, eu tenho o verbo cante, certo? Eu sei que ele pertence à primeira conjugação, porque ele termina em ar. Todos os verbos que terminam em ar pertencem à primeira conjugação. Então, vamos conjugar esse verbo no presente. Então, eu vou pôr o cante em todos, tá? Olha, pode ver. Isso mostra que ele é um verbo regular, certo? Porque a raiz se repete do começo ao fim. Cante e eles cante. Agora sim eu vou pôr a desinência. O que é desinência? Desinência é a parte final do verbo que tem que concordar com as pessoas do verbo e com o tempo do verbo. Então, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Essa parte que eu coloquei, ó, essa parte aqui, vocês estão vendo, chama-se desinência.
A desinência, ela fica no final e ela tem que combinar com o tempo verbal, já falei, estou repetindo, e com a pessoa do verbo, ela tem que concordar, certo? Por isso que a gente faz listas de conjunções, de conjugações, para a gente aprender como se conjuga, como que concorda as desinências com as pessoas do verbo. E essa parte fixa é a raiz. Então, esses verbos que têm a parte fixa se chamam regulares, certo? Mas existem também os irregulares, tá? Então, uma coisa importante que eu queria mostrar para vocês aqui, antes de ir para os irregulares, é isso, gente. Às vezes, você vai, por exemplo, o verbo agir, eu ajo, tu ages, ele age. Aqui já está em outro tempo. Reparem uma coisa, o verbo agir aqui está com G. Aqui eu já estou escrevendo ele com J. E aqui com G de novo. E aqui com G de novo. Então, ele é irregular? Não, ele não é irregular, tá? Ele não é irregular porque eu troco de letra, mas o som permanece o mesmo, certo? Quando eu troco de letra, mas eu mudo o som, aí sim é irregular. Aqui é uma maneira de ortografar, porque se eu colocar o G aqui, vai ficar água. Então, o G, para ele ter som do G, diante do A e do O, eu preciso pôr o J, certo, gente? Então, é uma questão de grafia e não uma questão de som, tá? Eu não mudei a letra, eu não alterei o som, eu só alterei a letra que tem o mesmo som. Por exemplo, tocar, eu toco, tu tocas, o toque. Aqui eu estou escrevendo com QU, mas ele é regular, porque eu só mudei a grafia, né? Eu não mudei o som é o mesmo. Para ser irregular, eu mudo o som, tá? Além de mudar a grafia também, alguns momentos eu mudo o som, outros momentos eu mudo o som e a grafia. Então, assim que é irregular. Quando a gente chegar no irregular, vocês vão saber. Ah, Pro, como eu tenho certeza se um verbo é regular ou irregular? Olha que eu estou dando uma dica para vocês. Olha o que está dizendo aqui. A troca das letras J por G é uma alteração gráfica e não fonética. Uma dica para saber se um verbo é regular é conjugá-lo no presente e no pretérito perfeito. Se você fizer um verbo no presente e ele permanecer com a mesma raiz do começo ao fim, é porque ele é regular, tá? E agora vamos para os verbos irregulares. E quando eu tenho um verbo irregular? Justamente quando eu não tenho uma raiz fixa. A raiz muda. Então, aqui eu tenho alguns exemplos para vocês de verbos irregulares. Uma lista, ó. Todos esses verbos que estão aqui, eles são irregulares, tá? Mas a gente precisa saber como que o verbo é irregular, certo? Então, vou conjugar o verbo aqui para vocês verem a diferença, tá? Então, eu vou conjugar, vamos pegar um verbo aqui de cima para mostrar para vocês, ó. Eu vou pegar o verbo trazer ou dizer. Vamos lá, vamos fazer o dizer, tá? Então, ó, o verbo dizer no presente do modo indicativo, tá? Então, ó, se a gente separar aqui, a gente tem o diz, certo? Que é a raiz. Para ser regular, eu tenho que usar o diz do começo ao fim, ok? Então, vamos fazer um teste. Tu, ele, nós, vós e eles. Vamos lá. Bom, eu digo. Pronto, já mudou. Eu tinha que usar o Z. Já mudou. Tu dizes. Ele
diz. Nós dizemos. Vós dizeis e eles dizem. Bom, repare que o primeiro já não é regular. Por quê? Porque aqui não termina em Z. Basta ter um diferente para ele se tornar irregular, tá? Então, esse é um verbo irregular. Mas só um, professora, só um. Ele não mudou só a letra, ele mudou a letra e o som. Por isso que ele é irregular, certo? Mas isso não quer dizer que algum tempo mais para baixo, que a gente tem vários tempos verbais para conjugar, pode ser que em um determinado momento ele se apresente como regular. Pode acontecer. Só que a gente já sabe que ele é irregular, porque logo no presente ele já dá alteração. Então, o que vale para a gente saber se ele é regular ou irregular? Façam ele no presente e no pretérito perfeito do modo indicativo, que não tem dúvida. Se mudar em questão de letra e de som, ele é irregular, certo? É isso aí. Já já a gente vai voltar no vídeo 2 com modos verbais. Até mais.